Então, queridos, aqui, esse trecho vai ensinar sobre como deveria se apresentar diante de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Então, havia lá uma organização, lugar de adoração, pessoas específicas, né, nas suas respectivas funções. E isso, então, esse paralelo aí com os obreiros de hoje, lá, que em Efésios, capítulo 4, verso 11 até o 16, vai nos falar. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 26, é bem interessante, porque aqui fala do culto. Então, esse trecho de Êxodo, capítulo 25 até o 31, vai falar do culto, o culto a Deus, como deveria acontecer. E o capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 26, também vai falar como o culto deve ser. Alguém pode ler? Um de cada vez, todo mundo já. E 26. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reuni, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Olha aí coisa da igreja, né? Edificação da igreja. Não é nem para edificação própria, embora isso seja o processo. Então, olha só, o culto lá no Antigo Testamento era dirigido a Deus, né? Diretamente a Deus, todo esse ritual. O culto cristão aqui, ele é relacionado a nós aqui. Como que eu adoro a Deus, então? Como que eu vou em um culto, em uma igreja, onde quer que seja, adorar a Deus? Quando eu sirvo, ou quando nós servimos uns aos outros. É o que o Paulo está dizendo. O que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem língua, não tem interpretação. Faça tudo isso aí para a edificação da igreja. Então, na nossa edificação mútua, quando eu reparto o meu dom com você, você reparte comigo, nós repartimos com os outros repartem com nós, aqui é um culto a Deus. Olha que coisa interessante. Aqui é um culto a Deus. Então, como que eu presto um culto a Deus? Quando eu sirvo o meu irmão na liturgia. A gente é ensinado de uma maneira errada. Vamos para o culto, cada um fica olhando assim, para cima ou para frente, né? Como diz um pastor amigo meu, a gente só vê nuca. Olha para frente, só vê as nucas, né? A gente não se olha, a gente não tem essa questão familiar, vocês entendem muito bem, um grande ajuntamento da família, né? Vocês não ficam assim, todo mundo na sala, as cadeiras assim, né? Envolve o sofá, aquela coisa toda, né? Então, se aproxima, abraça, brinca, isso é família, e o culto deve ser assim. Eu estou falando de uma forma até menos informal, ou mais informal, né? Menos formal, mais informal, onde a gente precisa entender que o ambiente é familiar e onde eu estou naquele ambiente porque eu levei o dom que Deus me deu para abençoar o outro. Paulo disse a língua, então fale língua estranha se há interpretação para edificar o outro. Se é salmo, cante para que o outro seja abençoado e edificado. Olha só, se é revelação, então entregue para o outro, para que o outro seja consolado, exortado, edificado. Então a gente vai para o culto esperando em quem? Duas pessoas ou dois grupos? Pregador e cantor, é eles que tem que ministrar o negócio para a nossa vida. Eu tenho que sair de lá satisfeito. Estou pagando. Não, é o self-service. Eu quero ser servido. Rapaz, a música boa, hein? A pregação foi boa também. Negócio bom, culto bom. Aí a gente vai para casa assim como se tivesse ido para uma prestação de serviço que a gente contratou, né? Então, se o pregador não trouxer uma mensagem, aí dele. Se a música não for boa, aquela coisa assim, esses irmãos aqui, essa igreja não é nem boa. O culto foi ruim hoje. Foi ruim. Então o culto foi ruim. Por que foi ruim? Porque você é ruim, eu sou ruim. Né? Por que o culto foi ruim? Porque eu não levei o meu culto. Eu quis pegar o culto do outro. Sem dar nada em troca. Como assim? É o que Paulo está ensinando aí, irmão. Se a gente lê o texto todo, o capítulo 14 todo, é sobre a liturgia, sobre como a gente se comporta, como que são as coisas, o significado de tudo isso aí. Então a gente percebe aqui que o culto cristão é aí, quando a gente serve o outro, né? E é interessante que lá nessa passagem aí, mostra sobre a nuvem do Senhor, lembra daquela nuvem e tal, que conduzia o povo, né? A nuvem era que determinava o local de adoração, né? O culto era relacionado à vida. Então assim, tinha lá o tabernáculo, a nuvem se movimentava, o povo já entendia, vamos montar o tabernáculo que a gente vai para tal lugar. E Deus conduzia. Chegando lá, a nuvem parava, eles montavam o tabernáculo, né? Esse templo móvel, né? Eles eram lá os ambulantes de Jeová. Como que diz aí os que trabalham nas ruas? Aí é ambulante mesmo, né? A barraquinha, né? Então eles eram os ambulantes de Jeová.
Então tá lá na Mateu Bay, todo mundo. A nuvem foi, vamos para o Braz. Isso, na madrugada. Então eles era conduzido pela nuvem do Senhor, né? Essa nuvem que determinava o local de adoração. E aí a gente sabe que não tem mais local, né, irmão? Então, é na vida em todo lugar. E esse culto era relacionado à vida deles. Então o culto não era só ali. Aquele culto do tabernáculo tinha que condizer com a vida fora daquilo lá, né? Então, se Deus não aceitasse ali, porque Deus não aceitou a pessoa lá fora daquele templo, daquele tabernáculo. Hoje, parece que a gente comete os mesmos erros, irmão. A gente acha que é no templo, é aqui que Deus está preocupado. Meu culto é aqui eu me esforço. Não, é na vida. Não adianta vir para a igreja sem ser igreja fora da igreja. Tem como. Não estou aceitando nada disso aí. Porque não é aqui, é na vida, é também aqui, mas não é só aqui. E o tudo não é aqui. E não é um lugar. Então, quando a gente não entende esse processo, fica complicado. Nós também temos um tabernáculo, né? Então, esse era um tabernáculo. Nós temos um tabernáculo. Não é mais um lugar, é uma pessoa. João capítulo 1, verso 14. Então, nós também temos um tabernáculo como eles tinham lá em Êxodo, aquela nação que Deus estava formando e ensinando tudo isso. Nós temos um tabernáculo também. O Verbo se fez carne. Irmãos, o original, a versão melhor traduzida, eu não sei se vocês vão ter essa versão, eu não lembro exatamente qual é, mas não vai estar habitou, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia lá é tabernaculou. A tradução melhor seria essa. Tabernaculou, ou seja, montou o seu tabernáculo entre nós. O Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele armou então Jesus é esse tabernáculo ambulante. Ele se fez carne, armou o lugar de adoração, é nele a adoração. Capítulo 14, verso 6 de João, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho para Deus é Jesus, é em Jesus. Nós habitamos em Jesus, e por habitar em Jesus nós habitamos então na Trindade e em Deus. Foi o que ele disse: quem recebe a mim recebe o Pai, quem não recebe a mim não recebe o Pai, quem rejeita a mim rejeita o Pai, não é? Então olha que coisa interessante. Apocalipse, eu encerro aqui a aula e o comentário. Apocalipse capítulo de número 21. Percebe, irmãos, nós lá no começo da Bíblia nós estamos indo para o final. O ensino é único, né? Interessante, tabernaculou, porque a pessoa tem essa imagem e fala assim: nossa, eles como se chegavam a Deus, olha o preparo, né? Mas a gente quer chegar a Deus de qualquer maneira, uma impressão, né? Tem muito senso, tipo, tem, não é de a gente ora, pede perdão, tudo para depois. Não é um negócio assim, pede alguma coisa, entendeu? E eles falam assim: não tem, quando você pedir alguma coisa, só para agradecer. E o fato não é ir a algum lugar, o fato é que nós estamos diante de Deus, irmãos. Então, é assim. Não é diante de um homem, de um professor, de uma pessoa considerada, não, é diante de Deus. Quando nós nos apresentamos em um culto, uma aula como essa, nós estamos aqui diante de Deus. Isso é muito sério. Deus está aqui no nosso meio, olhando para nós, vendo as intenções do nosso coração, os desejos, os pensamentos. Deus sabe por que nós estamos aqui. Deus sabe das intenções nossas. Deus conhece a minha intenção como professor. Deus sabe dos desejos que nós temos em estar aqui, os motivos e o que se passa na nossa cabeça, no nosso coração. Deus sabe de tudo isso. Então nós estamos diante de Deus aqui. Eu estou falando para vocês diante de Deus. Deus é minha testemunha. E essa testemunha, que é Deus, vai ser para mim na eternidade como algo positivo ou negativo? Eu falo diante de Deus e o que eu falo é diante de Deus. Diz assim: eu estou vendo o que você está falando. Você sabe prestar conta disso, né? E o que você está falando muitas vezes não está acontecendo com o seu coração. Eu estou vendo as duas coisas. Então você sabe que aqui também eu enxergo, né? E a intenção que você está falando isso eu também sei. Nós estamos diante de Deus, irmãos, em todas as ocasiões da vida. Não é só no culto, numa aula de teologia, em todas as ocasiões da vida. É sério isso, né? Diante de Deus, do Criador, isso é literal. Deus está aqui, olhando para nós, vendo o nosso coração, sabendo dos nossos pensamentos. Tudo isso, nós estamos diante de Deus. Nós nos propomos a nos juntar aqui como igreja.
E não tem doutrina. E quem tem doutrina está repartindo com vocês. Né? Paulo disse, tem doutrina? Então entrega a doutrina. Estou entregando a doutrina, o ensinamento. E às vezes está falando, o teu culto então é entregar a doutrina? Mas deixa eu ver se isso está condizendo com a tua vida, com as tuas intenções, com as tuas motivações, com o teu pensamento. Vamos ver se o que você fala também está diante de mim. Vamos ver se eu aprovo isso, se eu aprovo você. Quando você saiu da sua casa hoje para vir aqui, ou o dia de ontem, ou a semana passada, ou quando eu saí daqui. Vamos ver se isso tudo tem coerência. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Olha que coisa interessante. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então esse sim, irmãos, lá do Êxodo, ele vai lá para a eternidade. Nós habitamos em Deus. Aí lá na eternidade, novos céus e nova terra, João viu o tabernáculo de Deus com os homens, pois nós habitaremos com Deus, ele será nosso Deus, nós seremos o seu povo. Isso já começa aqui, tem que começar aqui. Então esse ensino vem lá do Êxodo, percorre toda a história humana, chegou até nós e isso segue para a eternidade. Né? Você tem alguma pergunta fácil e rápida? Eu entendi que isso daqui estava escrito o tempo todo e eu não me parei. Do quê? O tabernáculo de Deus estava aqui. Quando ele diz lá, Você vê? iniciou quando João diz que ele habitou em nós. Se entendêssemos que o habitou é tabernáculo, ele já estaria confirmando aqui. É realmente, Sim. ó, Apocalipse confirma que o tabernáculo de Deus, que é aquele que habitou em nós. Exato. E aquele que foi ensinado lá no Êxodo para aquele povo, porque Deus está formando a nação e ele não parou de formar a nação. Deus nunca mudou em plano nenhum, irmãos. O projeto de Deus é um só, desde sempre. Ele só vem concretizando isso na história, desenrolando isso na história. Não mudou nada. É uma luzinha, né, que a gente lê, aí tipo, tem uma explicação e parece que acende meio uma luz. Olhar para isso aqui e não chegar dessa maneira. Quando vai... Isso é o que nós chamamos na teologia de iluminação. É a iluminação do Espírito. Né? Não é revelação. É iluminação. Então foi iluminado, estava aqui. É como essa sala que a gente entra e está escuro. Você acende a lâmpada, nossa, cadeira, mesa, mas estava tudo aqui. É a gente que não estava vendo, porque estava o quê? Escuro. Mas nós iluminamos, jogamos luz. Foi iluminado aquilo por Deus. O Espírito Santo iluminou. E aí nós enxergamos aquilo que sempre esteve lá. Não existe mais revelação, né? Não, iluminação. Isso é revelação. Revelação que está escrito. A iluminação é o entendimento, é a clareza. Agora, nossa, agora, rapaz, entendi. Poxa, isso aqui 10 vezes. Agora entendi. Agora entendi. Agora, olha só, não é que é bom, rapaz? Aí eu digo, obrigado, Espírito Santo, por iluminar a mente dos meus irmãos e a minha também. Né?